Até agora, nós já ouvimos cada semana sobre um bom começo, começar bem o ano, começar, entre aspas, com o pé direito, começar firme, desejar um ano bom, um bom começo de ano. Começa com um bom café, que é o acróstico que a gente está usando. Coragem, já ouvimos, primeiro domingo do mês. Ouvimos sobre amor. Ouvimos na semana passada sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje vamos falar sobre esperança. Esperança. Agora, esse tema esperança nos remete ao outro lado, que é a desesperança. A tristeza, as más notícias fazem de tudo para tirar nossa alegria, nosso desejo que as coisas melhorem. Recentemente, um repórter muito conhecido, acho que foi o Pedro Bial, que no noticiário falou assim para uma outra pessoa que ele estava entrevistando: de fato, o que dá ibope é a notícia ruim. É a notícia ruim é que a imprensa correndo, chegando. Eu estava pensando nesses dias, quando está faltando água, os reservatórios estão baixos, aí é aquela preocupação. Já percebeu isso? A represa está secando, está baixando 50%, 40%, 30%, está chegando a limites assim insuportáveis, mas agora está chovendo, as represas estão bem. Quem é que fala no assunto? Quem é que fala assim, vamos agradecer a Deus porque os reservatórios estão cheios? A imprensa fala isso? Não fala. E às vezes a gente segue a onda da reclamação. Agora, nós não podemos negar. São notícias frequentes. Perspectiva de exaustão dos recursos naturais, tragédias humanas e na natureza. Muitas tragédias provocadas não pela natureza, mas pelo homem. Desmatamento, poluição do meio ambiente, desgaste da camada ozônio, doenças novas surgindo. Aliás, por falar em tragédias da natureza, tem um texto que ele personifica a natureza. O que é personificar a natureza? Parece que a natureza ganha vida própria. Parece que a natureza se torna uma pessoa com sentimentos. Então tem um texto em Romanos 8, 22, que fala assim: nós sabemos que a natureza geme. Ué, quem geme não são pessoas? A natureza não é um ser inanimado, sem vida? Mas a Bíblia coloca a natureza, trata a natureza como se a natureza fosse uma pessoa, porque fala que ela geme até agora como dores de parto. O versículo 8, 23, e não é só isso. Nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Você já teve numa situação que você nem conseguia orar? Você gemia de dor, não conseguia articular uma oração? Eu já me vi assim muitas vezes. Nem conseguia orar. Ainda bem que o Espírito traduz para Deus com gemidos inexprimíveis o que a gente sente, né? O Espírito é o nosso tradutor diante de Deus, de apresentar perante o Senhor as nossas angústias. E aqui fala que tanto nós como a natureza aguarda ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se nós esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. É um texto que fala de uma expectativa, uma esperança que tanto a terra tem, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra, e o homem está machucando essa natureza, bombardeando essa natureza. Nós nos tornamos, ao invés de cuidadores do planeta, nós nos tornamos predadores do planeta. A humanidade, de uma maneira geral, virou um vírus que está
comendo, corroendo a própria maçã da qual o alimenta, né? Está destruindo o seu habitat. Mas nós temos uma obrigação perante o Senhor de cuidar desse mundo. Ele espera isso de nós, os teus filhos. Nós esperamos que certas situações melhorem. Aí a gente cria uma expectativa em cima do governo. Ah, vem um governo novo, agora vai. Aí já começa a gente ver alguns problemas aparecendo aí. A gente vê pessoas sofrendo em nosso redor, dentro da nossa casa. Seja com nossos filhos, seja com outros, seja com a empresa onde você trabalha, que vê situações ficando complicadas. Aí a gente começa a pensar, será que vale a pena ter esperança? Será que vale a pena ir à igreja? Vale a pena ter filhos? Recentemente uma mãe falou para a filha, tal desespero dela, não casa não, filha. Não casa não. Olha a perspectiva que ela tinha da sua experiência. Vale a pena investir no casamento? Vale a pena abrir pequenos grupos? Sempre a nossa esperança é testada. Pode perceber. De vez em quando a sua esperança, você está ali, firme, e a sua esperança é testada, e dá uma vontade de desistir, de jogar tudo para o ar, e falar, quer saber? Chega! Ao ponto da exaustão, como o Provérbios 30 fala assim, cansei, não tenho entendimento, sou como um animal, estou exausto. Fala lá em Provérbios capítulo 30. A mensagem de hoje é contra a desesperança. Se tem algo que é colado, adesivado, impregnado no cristianismo, é a esperança. Nós não podemos descolar a esperança da fé cristã. Está amalgamado, grudado, solidificado a esperança com o cristianismo. O cristão é, por natureza, um teimoso, inveterado, um teimoso na esperança. Ele é agarrado à esperança. Cristianismo e esperança têm tudo a ver. Eu escutei um amém? Vamos fazer um exercício aqui para acordar alguns? E você, ao mesmo tempo, vai memorizar um versículo e eu prometo que você nunca mais vai esquecer esse versículo. Guarde o dia de hoje, 27/1/2019. Você nunca mais vai esquecer esse versículo. Que ele é fácil. São 3 em 1. 3 versículos num só. Eu vou falar primeiro, tá bom? Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Para fixar ainda mais, essa ala aqui vai falar a primeira parte do versículo. Alegrai-vos na esperança. Está fraco, vamos lá. Alegrai-vos na esperança. Tenham paciência na tribulação. Tenham paciência na tribulação. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Dá para a gente fazer uma sequência agora? Você viu que são 3 tônicos maravilhosos? Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Sem falar agora. É Romanos 12:12. Vamos falar juntos. Romanos 12:12. Você não vai esquecer porque é fácil guardar. 12:12. Romanos 12:12. Então, eu não vou falar, vocês vão falar, tá certo? Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação.
Pronto, já preguei, vou sentar. Só isso aqui já é um tônico para nós. Não é verdade? Agora vamos correr um risco aqui, vamos falar todo mundo juntos, tá? Eu vou contar até 3. Todo mundo vai falar junto sua parte. Você fala sua parte, sua parte, sua parte. Todo mundo junto. No 3. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo. Vocês não entenderam. Ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Aí, pronto. Pronto. Quem disse que os batistas não falam língua estranha? A gente fala. Muito bem, eu vou correr um risco aqui. Fala o versículo inteiro aqui, Drauzio. Alegrai-vos nas esperanças, seja paciente na tribulação, perseverar em oração. Amém. Amém. Todo mundo com medo aqui? Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Tem uma mulher aqui falando, dá oportunidade para ela. Não, foi ela. Deixa eu ler, peraí. Sem cola, sem cola. Ai, não consigo. Alegrai-vos na esperança, me ajuda. Seja paciente na oração, perseverai na oração. Amém. Amém. Irmão, esse versículo é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Aborda aí 3 aspectos tão importantes da vida cristã. Sabe, o caminho da fé cristã não é o caminho de você ganhar na igreja um pozinho mágico, um culto assim especial, onde você vai encontrar esperança num instante mágico. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Tem gente que vai à igreja em busca de experiência mística. A Bíblia se propõe a nos ajudar, daqui a pouco eu vou ler um texto de Tito 2,11, a nos educar. A Bíblia nos propõe a nos dar passos, princípios de vida, para na hora do aperto, na hora que o bicho pegar, a Bíblia nos prepara para a gente enfrentar o sofrimento. Quando Jesus disse para termos bom ânimo, não é um discurso vazio, mas ele nos disse para ter bom ânimo é termos convicções fortes, posturas, base bíblica. Nós corremos o risco de termos uma geração de cristãos rasos, que na hora do sufoco não se apegam à palavra, se apegam às circunstâncias, ficam desesperados como aqueles que não têm esperança. E são sucumbidos pela tristeza. É por isso que o profeta Jeremias falou, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Alguns de nós têm uma inclinação para trazer à memória o que dá tristeza. Alguns de nós têm uma inclinação a lembrar do passado, de palavras ditas, malditas sobre nós, traumas, frustrações, fracassos, até de líderes religiosos, de pastores, conflitos mal resolvidos, mágoas, amargura, raiva. Jeremias falou, eu não quero fazer da minha memória um baú de más recordações. Eu não quero ter um álbum só com foto ruim, que me trazem tristeza. Agora, a esperança é diferente de desejo. Tem pessoas que falam assim, eu tenho esperança, mas é como se falasse, eu tenho desejo. Eu te desejo sorte, eu te desejo esperança. Eu até evito falar a palavra sorte, porque a palavra sorte parece que você está dizendo para a pessoa, tomara que o acaso te ajude, né? Tomara que alguma coisa boa aconteça com você aí. É muito melhor
desejar, né, que Deus te abençoe, né, que Deus te guarde, que Deus ilumine seu caminho, do que meramente falar boa sorte, não é? Muito melhor incluir Deus. O salmista disse assim: porque somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Salmo 62, versículo 5. Na Bíblia, a esperança é sinal de maturidade numa igreja. Sinal de maturidade. Paulo disse assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, falamos isso a semana passada, o trabalho de uma fé que trabalha, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. Ele une as três virtudes que andam juntas: a fé, a esperança e o amor. Uma igreja saudável tem essas três virtudes coabitando, convivendo juntos o tempo todo. Apesar da gente dividir aqui por tópico, elas estão juntas. E eu falei para vocês, eu sempre peço para Deus: Senhor, renove em mim a fé é acreditar em Ti, que o Senhor intervém, o amor tem uma motivação pura e uma esperança que Jesus vai voltar, que é um assunto que a gente fala pouco. Uma esperança que Deus está no controle. Por que nós somos teimosos na esperança? O apóstolo Paulo falou essas palavras assim: nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter sólido, um caráter aprovado. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você já ouviu falar do sem esperança? As pessoas sem esperança? Tem a ver conosco, quando não a tínhamos. Diz Efésios 2,12. Naquele tempo, vocês estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí você fala assim: mas eu tinha Deus, eu tinha um Deus, eu tinha uma crença, mas você não tinha. A Bíblia considera sem Deus e sem esperança no mundo. Tem um livro que eu já li alguns textos dele aqui, chamado O Dicionário dos Desprovidos. E já li algumas passagens dos os desprovidos, os sem vergonha, os sem caráter, os sem amor. Hoje eu vou falar sobre os sem esperança, que está naquele dicionário dos desprovidos. Quem são os sem esperança? São aqueles que não esperam mudança alguma no cenário e no enredo dos acontecimentos presentes e futuros. Para eles não há nada e não haverá nada de novo debaixo do sol. Para eles tudo é um eterno correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 4 a 11. O pecado, o sofrimento, a doença, a morte, a injustiça, a inveja, a guerra e outras tantas dores são eternas. Não haverá alívio, Jesus não vai voltar segunda vez, a ressurreição dos mortos não vai acontecer, a morte não vai morrer, novos céus e nova terra não existirão, a justiça nunca será implantada na terra, a propaganda da pátria celestial é uma canção de ninar. Para esses, sem esperança. Os sem esperança sofrem muito, não encontram bálsamos para suas feridas, não enxergam nenhuma tabuleta indicando um futuro melhor, não sabem que a plenitude da salvação está cada vez mais próxima, Romanos 13, 11, não se agarram ao fio da história que vem mudando desde a queda do homem rumo à nova criação. A fé que porventura tenham em Cristo se limita apenas a essa vida. Não é de se estranhar, pois que os sem esperança sejam as pessoas mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, que fala isso. Se esperamos Cristo somente nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. A Bíblia é um livro de esperança, sim ou não?
Exatamente. É um tônico. A palavra de Deus é um Deus que abre mão do conforto, esvaziou-se da sua grandeza, a fim de nos reconectarmos com Ele. O Evangelho comunica boas notícias. Os anjos falaram: eis que vos trago novas que serão de grande alegria para todo o povo. A palavra de Deus é uma palavra de boas notícias. Ué, pastor, mas não é um livro de condenação? A condenação é um efeito colateral para aqueles que querem a desesperança. Porque não foi para condenar que Jesus veio. Ele veio para salvar. Ele tem prazer em salvar. Ele não mediu esforços para salvar. O Filho do Homem não veio para condenar, veio para salvar. Eu vim buscar os doentes, eu vim buscar os doentes e os perdidos. Foi para esse propósito. Aí Deus nos dá um livro tremendamente encorajador. A Bíblia não ignora as más experiências, as consequências do pecado, mas a Bíblia é essencialmente otimista. O que me curou de uma depressão prolongada de vários meses, nos anos 90, meus pais mudaram, estava desempregado, uma moça que eu gostava demais não queria saber de mim, e ainda tinha uma crise vocacional. Crise vocacional, Deus me chamava para ser pastor e eu fugia de Deus. E eu passei um período muito grande de depressão. Já contei isso aqui algumas vezes, mas o que me curou foram cápsulas da palavra de Deus. Eu sou um dependente da Bíblia, em processo de restauração. Sem ela eu me acabo. Sem a palavra de Deus eu sou consumido de tristezas, porque a mente nossa, e até os cientistas estão provando isso cada vez mais, a nossa mente registra muitos acontecimentos ruins e negativos que tentam pavimentar o nosso cérebro para nos apegarmos a esquemas mentais, e aí a gente começa a raciocinar conforme esquemas mentais negativos por causa da dureza da vida. A vida não trata a gente com brandura, a vida é dura, do suor do teu rosto. O efeito do pecado é muito forte. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala: nós estamos num processo de desgaste, o nosso corpo geme, desejando ser revestido de uma nova habitação. Mas não desanimamos, ainda que esse homem exterior esteja cada vez mais se desgastando, envelhecendo, e a gente quebra dente, cabelo cai, nariz cai, a orelha cresce. De vez em quando eu tenho que cortar os fiozinhos do nariz. Eu não tinha isso quando eu era novo. De vez em quando tem que arrancar fio do nariz. Está virando um bicho, lobisomem. E os da orelha? De vez em quando a Sandra pega uma pinça e sai correndo atrás de mim na casa para arrancar meus pelinhos da orelha. O nosso corpo sofre um processo de desgaste. Se você é muito ligado à aparência, você quer eternizar a sua aparência, como, né, as pessoas ficam falando para você não aceitar o envelhecimento, você vai sofrer bastante. E a gente não é preparado para aceitar o envelhecimento. Há poucos dias eu tratei da lombar. Aí fui tomar o remédio da lombar, o médico dá um comprimido lá que atacou a bronquite. Aí sarei. Agora está com dor aqui esqueci o nome daqui, na clavícula. Uma dor. Eu falei, mas que eu não tinha essas coisas. Dorme de mau jeito, você começa, como disse aquele ditado, né? Aquele pensamento lá. Eu descobri que cada vez que eu estou ficando mais velho, estou ficando mais crocante, começa a quebrar as coisas. Mas Paulo fala, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova a cada dia. Por dentro, eu me sinto como um garoto de 18 anos. A realidade é outra coisa. Mas a Bíblia nos dá uma esperança de olhar o mundo, não ignorar
o sofrimento, mas saber que há um Deus no controle de tudo e que nos acalma, que nos prepara para essas situações. Olha que texto maravilhoso aqui. Eu não estou seguindo hoje uma mensagem expositiva, eu estou seguindo, assim, algumas passagens que eu queria compartilhar hoje. Olha aqui, Romanos 15, está aqui no slide. Vamos lá. Romanos 15, versículo 4. Tudo que foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito. No passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A gente poderia gastar vários minutos só nesse tônico aqui, nessa vitamina de Romanos 15, versículo 4. Tudo que foi escrito no passado, inclui o Antigo Testamento? Inclui o Novo Testamento? Toda a Bíblia, os 66 livros, foram escritos para nos dar. Ele está afirmando, a Bíblia falando dela mesma. Foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da bom ânimo, procedentes das Escrituras, ou é procedente do governo, da conta bancária, da sua empresa que é uma multinacional, é procedente dela. Aqui fala de esperança bíblica, não fala de pensamento positivo, fala de esperança que vem da palavra. Como diz o Salmo 119, que fala, se a tua palavra não fosse a fonte da minha satisfação, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Se não fosse a palavra, o meu principal alimento. Qual o objetivo desse livro, da Bíblia? É nos ensinar, nos educar. Deus nos consola através da Bíblia, nos enche de esperança. É a maneira que Deus criou para a gente meditar, estudar, ouvir. Eu sou dependente desse santo remédio. Agora, se você se acha forte, que não precisa da Bíblia, porque a Bíblia, né, Augusto Nicodemos falou esses dias, a Bíblia é para os fracos. A oração é para os fracos. Se você se garante, é uma outra história. Mas eu sou fraco, sou dependente desse livro. E quando eu não leio, eu sinto a diferença na minha vida. Fico anêmico, pálido, fraco, fragilizado. Por isso que tem muito crente fraco. E quando fica fraco, fica culpando os outros. Porque não se alimenta. Você vai no médico, o médico passa uma receita, você precisa daquele remédio, você não compra o remédio. O que vai acontecer? Como é que vai? Não estou dizendo que você tem que dar crédito para todo médico, tá? Porque tem médico que não te inspira confiança. Mas estou falando que tem médico sério também, não é verdade? Já tive a ocasião de ir ao médico e eu não confiei muito, não. Já contei o caso do cara que queria passar uma loção para crescer meu cabelo. Aliás, era a mulher, a esposa do médico. E passando a receita lá e eu olhando na parede a foto dela com o marido. Calvo pior do que eu. Aí eu falei assim, ué, aquele homem ali é o que seu? Ah, é meu marido. E ela passando a loção para eu. Você acha que eu comprei aquela loção? Não comprei. Mas se não funciona para o marido dela, vai funcionar para mim? Não pode. Meus irmãos, agora a esperança tem um aspecto de envolvimento pessoal com ela. Vou falar de novo. Esperança tem um aspecto de um envolvimento pessoal com a esperança. Pessoas de braços cruzados geram pessoas de braços cruzados. Se você não tiver um envolvimento pessoal com a fé, que se traduz em obras, abastecido pela esperança, nada vai acontecer. O Paulo Freire, que é um educador aí, talvez você não concorda com muita coisa que ele fala, mas tem muito sentido isso aqui.
é preciso ter esperança. Mas a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Então, a esperança se traduz num verbo, e verbo é ação, não é? A esperança, que é um adjetivo, um substantivo, se transforma num verbo de ação. E foi o próprio Paulo Freire que disse essas palavras assim: esperançar é se levantar. Esperançar é ir além. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. A nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor não são um discurso abstrato, bonito. Ah, que palavra boa. Não. A Bíblia nos manda fazer uma coisa: vai e perdoe. Ame o seu próximo. Reconcilia-te com teu irmão. Exorte o teu irmão com brandura no coração, porque você pode cair também. Ore, vai para o teu quarto, ore. Sirva. Sirva conforme seu dom que você recebeu. Confesse seus pecados. Vença o mal com atitudes boas. Não se deixe vencer do mal com o mal. Vença o mal com o bem. Então, a palavra de Deus, além de motivadora, ela nos movimenta. Ela não nos deixa acomodados. Olha esse outro versículo. Isso é o que eu desejo para todos nós. Linda oração. Que o Deus da esperança, olha só, o Deus da esperança os encha. Na outra tradução fala: os faça ricos de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês sejam ricos de esperança, diz a outra Bíblia, que aqui fala transbordem de esperança. É no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Mais um versículo para a gente decorar de Romanos, hein? Romanos é um livro que fala de muita esperança, você viu? Já li Romanos 5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração, ele nos dá esperança. 12, que a gente aprendeu. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Livro de Romanos. E esse aqui? Tem um pensamento também aqui do livro de autoconfrontação, é um livro de aconselhamento, que o aconselhamento bíblico sempre é para nos dar esperança. A esperança que Deus dá não é um mero desejo de que algo aconteça. A sua eficácia não depende de outras pessoas. Olha só. Não deixa seu humor ser alterado por causa de pessoas, e tem pessoas que nos machucam, de bens materiais ou de circunstâncias. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas que Deus faz. Ao lado da fé e do amor, a esperança é parte das características permanentes da vida do crente. Deus tem promessas maravilhosas para nós. Eu nunca te desamparei. Acontece que a gente passa por um processo. Promessa de Deus, processo que a gente passa até vir a provisão. A gente não sabe quando vem a provisão. Mas a gente tem uma garantia que Deus é fiel. Ele prometeu. E às vezes no processo, nós queremos que o tempo de Deus seja o nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele para mandar a provisão. E no futuro a provisão definitiva. Então se aguenta firme. Nós somos teimosos na esperança. Paulo falou, nós somos pressionados de todos os lados. Todos os lados. Você que é cristão. O mundo está em rota de colisão com os filhos de Deus. Somos pressionados de todos os lados. Aí ele fala,
perseguidos, mas não abatidos. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso nos animamos. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. Quer dizer, a tribulação nos prepara, educa, nos faz mais humildes. Mas ele fala assim, não se perca, porque o que tem preparado para nós é muito superior. Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8. Então nós somos teimosos, você não pode desistir, não pode entregar os pontos. Esperança bíblica, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um bom destino. Jeremias 29, versículo 11. Em quem ou em que está a sua esperança? Está na ONU? Fórum Mundial em Davos, essa semana teve. Os países mais ricos vão melhorar a vida do planeta? Esperança na capacidade do Trump? Bolsonaro? Esperança nas promessas que certas igrejas inventam? Porque tem igreja prometendo o céu aqui na terra. A nossa esperança está numa pessoa. Senhor da história, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seu nome é Jesus. Ele é a nossa esperança pessoal, a esperança das nações. Até mesmo quando se trata do final da nossa existência, quando a morte bater à nossa porta, na casa de um querido nosso, nós somos advertidos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A morte é cruel, é fria, é horrorosa, mas a Bíblia fala para nós não nos entristecermos como os que não têm esperança. Nós vamos rever pessoas queridas. Se foram com Cristo, nós vamos rever pessoas queridas. Deus não nos criou para vivermos complexo de fracasso, mas com a capacidade da superação. Não significa olhar o mundo com óculos cor-de-rosa, ignorar seus perigos, mas termos uma esperança biblicamente correta. Provérbios 23, 17. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia e a sua esperança não será frustrada. Amém? Glória a Deus.